Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A resposta de Jesus aos mestres da lei e fariseus, que depois de chamá-lo de mestre, pedem um sinal, dizem: queremos ver um sinal realizado por ti. Ora, antes de tudo, sinal é uma linguagem aberta, é uma linguagem que começa naturalmente em quem realiza, mas que termina em quem recebe. Não adianta fazer sinais que o outro não compreende. Sinal é alguma coisa que põe em comum, que realiza uma comunicação, uma comunhão entre duas pessoas. Mas não adianta alguém fazer sinais que o outro não entende. E não adianta fazer sinais que o outro não sabe ler. Não adianta transmitir uma mensagem numa língua que os ouvintes não conhecem. Aqui no caso, o que se põe em questão não é o sinal realizado, mas é a capacidade ou a abertura daqueles que querem ou que estão pedindo este sinal. Assim são os mestres da lei. Jesus diz: nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. Se pode ler de duas maneiras essa expressão de Jesus. A primeira ele mesmo explica. Assim como Jonas esteve 3 dias na barriga do peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias na terra. O sinal é Jesus. Nenhum sinal maior do que esse. A morte de Jesus e depois a sua ressurreição são os grandes sinais. Claro que para nós cristãos isso aqui diz tudo, encerra tudo aquilo em que nós colocamos nossa esperança, aquilo em que nós acreditamos. Para nós, de fato, isso aqui é o sinal mais importante. Mas para compreender o raciocínio, a lógica desse diálogo de Jesus, vale a pena olhar por um outro lado. Eu imagino que todos conhecem a história de Jonas. Infelizmente, a gente se apega apenas nos detalhes lá de que Jonas tinha sido colocado, devorado pelo peixe, tinha permanecido 3 dias ali. Mas às vezes a gente não leva em conta a história, o contexto. Jonas foi enviado por Deus para anunciar a destruição de Nínive em 40 dias. E Jonas se recusa, Jonas se fecha, ele não quer saber de pregar para o povo de Nínive. Depois ele explica no final, a história é maravilhosa. No final ele explica que ele não queria pregar porque sabia que ele ia perder tempo. Porque se o povo se convertesse, Deus mudaria de ideia e ele ficaria com vergonha por ter anunciado uma coisa que não se realizou. Então, Jonas se fechou. Deus mandou e ele não aceitou. De um lado, nós temos então Jonas, que aqui está como que representando a dureza de coração dessas pessoas. Deus falou e eles não entendem. Jesus fala e eles não se abrem. Ficam querendo pedir sinais a mais.
E Jesus coloca num contraponto um ideal, o povo de Nínive. Porque diz o texto do livro lá que conta a história de Jonas, que era necessário 3 dias para percorrer toda a cidade. E Jonas caminhou só um dia e pregou. A mínima pregação de Jonas, o povo se arrependeu e começou a fazer penitência, o que mostra uma abertura de coração. Por isso Jesus faz um julgamento. Nínive se levantará no dia do juízo contra essa geração. Porque Jonas começou a pregar, o povo já se arrependeu. Aqui está quem maior do que Jonas, e vocês não se abrem. Então, a explicação de Jesus coloca em xeque a atitude daquelas pessoas que não são capazes de se abrir para os sinais que estão presentes, que estão diante deles, especialmente o grande sinal que é Jesus, que é maior do que Jonas. A mensagem de hoje nos convida a olhar um pouco para o nosso coração e saber que tipo de abertura nós damos, que tipo de atitude nós temos diante dos sinais que Deus coloca diante de nós. Se somos capazes de lê-los, compreendê-los e aceitá-los, ou se nós passamos a vida impondo condições para Deus, para que submetamos a nossa fé a alguma coisa que nós queremos impor a Deus, e não ao reconhecimento das suas maravilhas, da sua ação na nossa vida. Rezemos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.